Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre respeitar aos seus semelhantes. Antes de começar, eu gostaria de pedir que, como agora nós estamos mandando apenas vídeos, então, tanto no WhatsApp, quanto no Face, quanto no YouTube, é o mesmo vídeo. Eu gravo em áudio, transformo em vídeo, converto em vídeo, posto no YouTube, e aí eu compartilho do YouTube, eu compartilho no Facebook e no WhatsApp, tá certo? Então, você clicando, já vai com o link, você clicando no link, você já vai ser jogado pro YouTube, lá você pode se inscrever no canal, quem não se inscreveu, ativar o sininho, pode curtir, compartilhar os vídeos lá, tá certo? E assistir até o fim por lá também, porque assim nós vamos ter bastante visualização, tá certo? Então, eu peço que possa me ajudar, porque só assim para a gente fazer um grande trabalho missionário. Eu estou cedendo meu tempo, perdendo esse tempo, que às vezes demora 20, 30, 40 minutos, mais de hora às vezes para poder gravar um áudio, porque às vezes eu estou gravando, o áudio sai, eu tenho que começar de novo, né? Às vezes eu já estou meia hora tendo de áudio, de repente chega uma mensagem no celular, dá um pane no celular, some o áudio, tem que começar de novo. Depois eu tenho que editar esse áudio lá, para poder depois baixar uma imagem, jogar no vídeo, você entendeu? Então eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? Que vocês possam pegar. Enquanto eu estou perdendo esse tempo todo, vocês vão perder 2 minutos. Simplesmente para compartilhar, para curtir o vídeo, tá certo? Visualizar e se inscrever no canal e ativar o sininho. Quem puder assistir os vídeos até o fim, ótimo, melhor, vocês vão ter uma grande mensagem, tá bom? Desde já eu agradeço, tá certo? Queridos irmãos, respeitar os nossos semelhantes é uma característica fundamental para uma pessoa que é cristã verdadeira, que segue a Deus, pois Jesus Cristo respeitou todos os seus semelhantes quando ele esteve aqui. Ele não rejeitou ninguém, ele não falou mal de ninguém, ele simplesmente pregou as verdades. Ele respeitou. Deus respeitou o ser humano, até mesmo lá no Éden. Ele podia simplesmente não ter posto aquela árvore do bem e do mal lá. Você entendeu? E obrigado a Adão e Eva a fazer o certo. Porém, ele estaria desrespeitando Adão e Eva, porque ele estaria obrigando eles. E nós não podemos obrigar ninguém a nada. E aliás, o obrigar é uma outra característica da igreja verdadeira. Tem igrejas por aí, que eu não vou citar nome porque eu não quero chamar confusão, que você pega, aceita fazer um estudo bíblico e a pessoa já começa a te induzir. Quando é que eu posso marcar o teu batismo? Se nem ao menos você ter desenvolvido o endereço de se batizar. Aí já aconteceu com 2 pessoas que eu conheço. E eles falam, não, mas não faz nada com quem batizar. E como a pessoa se negou a se batizar, essas pessoas sumiram. Simplesmente rejeitaram eles de uma vez. Né? Não quiseram. Inclusive, uma das pessoas estava morando na casa de uma das pessoas que estava dando estudo bíblico e foi posta para fora. Então você acha que isso é uma pessoa de Deus? Você acha que uma pessoa de Deus vai agir dessa maneira? Só porque a pessoa rejeitou o batismo? Não é assim que funciona, gente. Ninguém obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Então nós temos que respeitar o próximo como eles são. Por exemplo, não, eu não vou chegar perto daquele cara porque ele é homossexual. Não, não quero nem papo com esse vizinho porque ele é homossexual. Não, que isso, isso é um nojo, isso é contra Deus, é do demônio, não quero nem ficar perto dessa pessoa. Não é assim. É a decisão dele ser homossexual? É a decisão dele. Ele nasceu assim? Talvez. Ele se transformou nisso? Talvez. Mas possivelmente ele nasceu com a tendência. Então, a primeira coisa, nós temos que compreender que existem coisas diferentes, tá? Tá? Não é porque uma pessoa tem relações homossexuais que ela é homossexual. Não. Muitas vezes ela foi induzida a isso por um abuso, né? Ela foi seduzida a praticar e acabou se viciando, porque isso vicia. Sexo também vicia, tudo vicia. Inclusive o sexo homossexual. O sexo heterossexual, que é o que é provado por Deus, esse também vicia. Então, nós temos que compreender isso. Que é uma todo vicia, então tem que ser feito com precaução. Então, se a pessoa começou a praticar, ela vai ficar viciada naquilo. Então,
ela vai ter relações com homossexuais porque ela tem um desejo, mas não que ela se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, ela não é um homossexual. Muitas vezes a pessoa ela é casada, ela casou com uma mulher, ele ama a esposa, mas ele continua sentindo desejo homossexual, desejo de ter relação homossexual. Então, muitas vezes ele vai e trai a esposa com outro rapaz para satisfazer aquela vontade. Né? Às vezes ele usa até coisas artificiais para satisfazer a vontade. Porém, ele não é um homossexual. Ele se viciou, tá certo? E tem aqueles que nós chamamos de bissexual, que é aquela pessoa que gosta de um lado contra o outro. Esse outro anterior, ele é bissexual? Não, ele não é bi. Ele se viciou no sexo anal, né? Que é o sexo homossexual. Mas ele não é homossexual. Diferente. Ele gosta do sexo oposto. Então, ele não é homossexual. Porém, ele se viciou. Porque ele foi induzido, seduzido. Isso tá cheio por aí, né? Pessoas que são seduzidas a isso. Mas ele não sente atração por pessoas do mesmo sexo. Compreende? Então são coisas diferentes. E o bi, ele sente atração pelos dois sexos. É diferente também. Mas isso é de nascimento. Deus aprova isso? A resposta é não. Quando você vai nos Levíticos, nas leis, está escrito o quê? Homem não se entregue a outro homem como se fosse mulher. Mulher não tome outra mulher como se fosse homem. Tá certo? A Bíblia é muito clara. Quando você vai lá em Gênesis, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por quê? Por causa do alto nível de homossexualismo que estava na cidade. Quando vocês duvidam, pega lá a passagem dos anjos na casa de Ló. Os homens da cidade queriam fazer o quê? Pegar os anjos e abusar sexualmente deles. Tanto que eles falam, põe esse homem para fora, tal. Se você ler o texto lá, você vai ver que está sobre isso. Ló sai lá fora e fala, não, deixa esses homens em paz, eu entrego as minhas filhas virgens para vocês, vocês fazem o que quiser com elas, mas deixa esses homens em paz. E ele fala, não, nós queremos brincar com eles sozinho, Ló falou, quer brincar com eles sozinho, não, nós queremos eles, entendeu? Então você vê o nível de que eles estavam naquela cidade, eles estavam rejeitando ter relações com duas moças virgens, as moças totalmente puras, para ter com dois homens. Então foi por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída. Porque o nível maléfico ali estava muito grande, não só do homossexualismo, mas estava muito grande. Tá certo? A Bíblia é clara. Quando eu falo que muitos lá pessoas de Coríntios que também praticavam isso. Então, não é porque a pessoa é homossexual que não é um pecador. Não. Tem muitas pessoas que têm esse desejo sexual, mas não se entregam à vontade. Se negam a se entregar a isso porque compreendem que é errado. Entendeu? Outros, então a pessoa tem que entender. Primeiro, que ela pode ser homossexual? Pode. Ela tem que evitar relacionamento homossexual? Sim. Mas principalmente, ela não pode levantar a bandeira LGBT homossexual. Por quê? Porque ela está induzindo outras pessoas a entrar nesse caminho. E aí sim ela está pecando gravemente. Ela pode ter a sua relação, mas não pode induzir outras pessoas. É que nem a pessoa pegar, e a pessoa pode fumar, mas ela não pode induzir o outro a fumar. Entendeu? É a mesma coisa da pessoa fumar, usar droga e começar a fazer propaganda. Ah, porque é os. Aí vamos colocar lá: álcool A, cigarro C, droga D, ACD, né? E outros vícios. ACDE, vamos lá, ACDE, que é estimulantes. Então, são os unidos os que usam entorpecentes, que usam coisas produtos químicos que se drogam, que se embebedam. Então, vamos fazer agora esse movimento, são eles, né, tal, e vamos então incentivar as pessoas a fazer isso também. É a mesma coisa, é errado, compreende, queridos irmãos? Então nós temos que respeitar as pessoas, você que é homem, você tem que respeitar os demais, esse é o problema seu, você não pode passar para outro. E você não tem que respeitar quem é homem. Tá certo? A pessoa decidiu viver essa vida de homossexual, muito bem. Ela tem que compreender que ela está vivendo num erro, que Deus não aprova o que ela está fazendo. Mas você tem que respeitar a decisão dela. Você não pode querer obrigá-la a não seguir só porque você sabe que é errado. Você pode ensinar para ela que é errado, mas a decisão de seguir, fazer ou não, é dela. Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Tá certo? O respeito ao próximo. E isso vale para a fé da pessoa também, entendeu? Então a pessoa tem a fé da guarda do sábado.
Você guarda o domingo. Eu guardo o sábado. Eu tenho que respeitar a pessoa que guarda o domingo. A pessoa que guarda o domingo tem que respeitar quem guarda o sábado. Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa. E você é o dono da empresa. Você não é o portador de guardar o sábado. Você é o domingo, você ou dia nenhum, né? Você segue esse caminho. Aí eu chego lá e falo pra você, olha, eu posso trabalhar de segunda, de domingo a sexta, mas não posso trabalhar no sábado. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar pra mim, ah não, então não vai dar certo porque a empresa funciona de domingo a domingo. Só que aí eu falo, aí tem uma situação, né? Não vai dar certo, então não dá, tudo bem, tchau. Essa pessoa tá agindo com respeito comigo? Tá respeitando a minha fé? Não. Ela tá me rejeitando por conta da minha fé, então ela não está me respeitando. Qual que seja a atitude dessa pessoa? Mas tudo bem. Você tem direito a uma folga na semana. Você folga no sábado, não tem problema. A gente põe a sua folga sempre aos sábados. É um direito que eu tenho de folgar. Você entendeu? É um direito que eu tenho de folgar no sábado. Aí eu vou falar pra pessoa, na sexta-feira eu vou trabalhar só até às 6 da tarde. Mais do que 6 horas da tarde eu não posso. Entendeu? Aí essa pessoa fala, ah, mas aí você tá exagerando. Não, eu posso trabalhar sexta-feira na parte da manhã. Eu entro no turno da manhã, das 8 até as 4 horas da tarde e te indo embora. Né? Ah, mas a minha empresa funciona das 8 até as 10 da noite. Mas eu tenho a obrigação de trabalhar 8 horas por dia, eu não tenho a obrigação de trabalhar mais do que isso. Né? É o direito do ser humano, a hora máxima de trabalho do ser humano é 8 horas. Se a tua empresa funciona mais de 8 horas, você vai ter que ter 2 turnos ali para poder, de funcionários, para poder cobrir esse horário. Então eu trabalho no meu turno da manhã e outra pessoa vai naquele dia. É uma questão de adaptação. Eu trabalho nos outros dias da tarde e naquele dia de manhã a pessoa pode se adaptar. Então por quê? Pela falta de respeito. Isso é falta de respeito. É você não respeitar a fé do outro. Então você está sendo injusto e não está respeitando a minha fé. Entendeu? É preciso que vocês respeitem a minha fé, assim como o respeito do outro. Então quer dizer, eu tenho uma empresa. Aí a pessoa guarda o domingo, só não trabalha de domingo, né? Antigamente eu não fazia nada no domingo. Então tem gente que é assim, não trabalha no domingo. Aí a pessoa vai lá, procura minha empresa. Minha empresa funciona. Eu sou guardador do sábado, então minha empresa vai funcionar de domingo a sexta-feira. Aí eu falo, ah, mas domingo eu não posso porque eu não trabalho de domingo. Eu vou falar, então eu não quero você? Não. Se eu tenho essa empresa, a pessoa chegar, eu vou falar o que pra ela? Não, tudo bem. Você tem direito a um dia de folga na semana. O seu dia de folga é no domingo. É um direito que a pessoa tem de folgar um dia na semana. Tá certo? Ah, mas aí eu vou ter que trabalhar no sábado? Não. A minha empresa não funciona no sábado, mas ela tem o direito de ter um dia de folga na semana. Entendeu? Então eu falo, tudo bem. Você trabalha de segunda a sexta. Sábado a minha empresa não funciona e domingo vai. E aí você pode falar o que a pessoa? A gente faz um trato. Num dia da semana, como a minha empresa funciona, faz de conta, das 8 até as 8 da noite, eu faço o seguinte, vai ter um dia na semana que você vai trabalhar das 8 às 8. E aí você repõe o domingo, pode ser? Entendeu? E a pessoa, entendeu? E aí a pessoa fala, tudo bem? Tudo bem. A gente faz um horário e adapta a situação. Aquela pessoa tem o direito de ser respeitada a fé. Aí a outra. Só que você vai falar, eu não posso fazer isso, porque a outra pessoa vai vir e falar a mesma coisa. Aí vai falar, ah, eu também não trabalho tal dia. E a gente vai ter que respeitar, né? Aí vai falar, ah, mas aí eu também não trabalho, porque não sei o que, vão querer. Não. Então, tem que ter um respeito, tem que ter uma organização com isso, não rejeitar a pessoa só por causa disso. Aí você está faltando com respeito, não está respeitando a fé do outro. Quando você quer, de qualquer maneira, ter na tua casa, você quer pegar e assistir o que você quer, rejeitando a vontade dos outros, você não está respeitando o outro. Por quê? Porque não é só você. Quando você quer pintar a casa, mas você mora com mais 2 pessoas e você não respeita, não pergunta para os outros qual que é a opinião dele, eu vou pintar dessa cor porque é o que eu quero, mas você não pergunta para outras 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou 10 da casa, se eles concordam com a cor, você está desrespeitando os outros. Você não está respeitando os outros. Porque você está tirando o direito deles, como se você mandasse e os outros fossem seus servos. Entendeu? E não é assim. Tá? Então, se você mora numa família, mora eu, que eu, minha mãe e meu pai. A gente vai pintar a casa, nós três temos que decidir a cor. Ah, eu quero pintar a casa de verde. Ah, minha mãe quer de amarelo. Meu pai quer de vermelho. Qual que é a cor melhor? Vamos decidir? Ah, nós podemos fazer o seguinte, podemos pintar.
A casa de amarelo, pintamos as colunas de verde, a parede dentro de vermelho, de laranja. Pronto. Agora todo mundo, o que você acha? Vamos fazer uma mistura? Ah não, vai ficar muito cafona, você não gostei. Vamos escolher uma cor só. Então é o seguinte, vamos sair lá fora e vamos pensar juntos. As cores que nós temos em volta aqui da casa são verdes, ó. As plantas são muitas plantas, aqui é sítio, então tem muito verde. Então convém pintar a casa de verde. Se eu pintar a casa de verde, ela vai apagar, não vai aparecer a pintura. Se eu pintar a casa vamos lá, de vermelho, tem árvores vermelhas também, não vai dar muito tchan. Ah, então vamos pintar de amarelo, porque vai chamar mais atenção. Ah, mas dentro da área a gente pode pôr um laranja, que vai chamar bem atenção, ficar bonito. Ah, legal. Nós já temos o verde das plantas. Então, vamos negociar, conversar, decidir juntos. Vamos aprender a respeitar o próximo. Não podemos fazer sozinho. Um respeita, sem respeito. Onde não há respeito, não há convivência. Não há alegria, é preciso ter o respeito. Deus nos respeitou. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele não obrigou todo mundo a se salvar. Ele estendeu a mão, quem quer se salvar? Está entendendo? Ele abriu a porta do cativeiro, mas ele não puxou todo mundo para fora. Ele abriu a porta e falou: pode sair quem quiser. Entendeu? Quando Jesus Cristo escolheu os seus discípulos e os 12 apóstolos, ele não escolheu e obrigou eles a serem. Ele não puxou eles, não. Eles vieram porque eles foram aprender, foram se interessando e começaram a seguir Jesus. E Jesus escolheu alguns, né, para ver vocês, mas ele fala, não quero ir, Jesus Cristo não ia insistir. Jesus os chamou e eles aceitaram o chamado de Jesus e passaram a, a segui-lo, né? E assim é, queridos irmãos, entendeu? Então nós temos que aprender a respeitar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? São todas as pessoas à nossa volta, é a natureza, é, é, é o, os animais, temos que respeitar. Por exemplo, eu vou cutucar, que nem por exemplo, tá ali tem uma, vamos supor, um gato. O gato tá quieto lá. Ela vai vir me atacar? Não. Agora, se eu for lá perto dela, se ela estiver grávida, por exemplo, ela vai tentar lhe dar uma patada ali, ela vai te arranhar para se defender. Né? Que nem aqui. Aqui tem uma gata, cara, é super de boa, super tranquila, a Rebeca. Ela chama Rebeca, essa gata. Né, não foi eu, nem minha mãe, ninguém que deu o nome pra ela. Foi a caseira, da caseira largou aqui. Né? Então, a Rebeca, ela é super dócil, mas ela engravidou, ela ficou arisca. Chegava perto, ela atacava, as cachorras chegavam perto dela, ela atacou as cachorras várias vezes. Então, eu já quase matei ela, porque ela atacou a minha cachorra, eu fiquei doido. Entendeu? Doido. Entendeu? Então, ela, porque ela tava nisso porque estava grávida. Entendeu? Então, se ninguém chegasse perto, ela não ia atacar ninguém. Mas se a pessoa chegar perto, vai atacar. Tem bicho que quer dentro dele. Agora, se você começar a cutucar ele, ele vai te atacar para te defender. Que nem o cachorro. Meus cachorros aqui são dóceis. Mas pisa no rabo de um cachorro, ele vai te avançar. É uma defesa automática. Né? Que nem o ser humano. Que nem o homem, por exemplo. Se vem alguém e me dá uma pancada nas chamadas partes baixas, o meu instinto na hora é virar a mão na cara da pessoa. Mas outro dia aconteceu isso aqui. Tava aqui meus inquilinos, estavam aqui, ele, a esposa, com 2 filhos. O menino veio, passou, não sei se acidentalmente porque ele, acho que foi acidentalmente. Ele veio e bateu nas partes baixas, mas na mesma hora eu virei a mão na cara dele e joguei ele longe. Minha mãe achou ruim comigo. Eu falei, não, é instinto, não tem jeito. É que nem ela. Minha mãe tem instinto, ela dá um tropeção, ela dá um grito, né? Então a gente tá caindo, não, velho, porque ela sentiu aquele tropeção, ela ficou com medo de cair, ela gritou. Entendeu? Então é o instinto dela gritar. O instinto do homem, geralmente, quando é entre as partes, é na mesma hora virar a mão. Pelo menos o meu é, do meu pai também. Entendeu? Então a gente tem que entender que é o instinto. Tem tudo que respeitar. Eu não bati porque eu quis fazer, mas foi o instinto na hora eu bati.
Você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos respeitar o próximo. Isso significa amar a Deus acima de tudo. Significa nós entregarmos a Deus a nossa vida. Significa nós aprender a respeitar o seu semelhante, seja o que for. Então, eu estou sentado no ônibus, entra uma pessoa que está necessitada, esteja operada, esteja de cadeira de muleta, cadeira de roda tem o seu lugar no ônibus, né? De muleta, ou uma pessoa idosa que está com dificuldade de ficar em pé, mesmo que eu não esteja no lugar, eu tenho a obrigação de levantar e dar meu lugar para ela, se eu tenho condição. Agora, eu não vejo nada disso, tá? Eu fico com raiva e às vezes não quero levantar, quando eu pego o óleo e vejo que num lugar que é preferencial para esse tipo de pessoas, tem uma pessoa que não é preferencial. Eu falo, não, eu não vou levantar, é ela que tem que levantar. Por quê? Porque se eu levantar, às vezes vem esse pensamento na minha cabeça, se eu levantar, eu vou estar dando, quem vai estar dando meu lugar para aquela pessoa que não precisa, e não para a pessoa idosa. Só que esse pensamento é um pensamento falho. Por quê? Porque eu tenho que entender que o meu pensamento tem que ser o seguinte: por mais que aquela pessoa esteja errada, eu não posso errar por causa daquela pessoa, eu não posso deixar aquela pessoa em pé, porque aquela pessoa está levantar. Se aquela pessoa não quer levantar, eu vou levantar e fazer a minha parte do lugar para aquela pessoa. Hoje eu tenho um pensamento diferente. Antigamente eu não levantava. Eu falo, não, aquela pessoa que tem que levantar. Não, hoje eu levanto, certo? Mas eu acho que aquela pessoa tinha que se mancar e levantar, né? Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Hoje em dia eu penso diferente, então a gente tem que respeitar, tem que mudar o nosso pensamento. Nós não podemos agir e cometer o mesmo erro da outra, né? Se a outra não fez a parte dela, vamos nós fazer a nossa, tá certo? Vamos nós fazer a nossa. Então, respeitar significa isso, você respeitar o espaço do outro, respeitar os direitos do outro, assim como todo mundo tem os seus direitos. Então, tem televisão, que nem aqui em casa. Nós temos 3 televisões, uma na sala, uma no quarto, outra no outro. Então, a minha tem no meu quarto. Eu quero assistir uma coisa que eu quero, eu vou assistir no meu quarto. Minha mãe quer assistir o que ela quer, ela assiste na sala, e meu pai assiste no quarto dele, né? Porque a minha mãe, ela muitas vezes não dorme junto com meu pai por conta que, que, que meu pai pulou na cama, vira, ela também se mexe, então é perigoso eles caírem da cama. Então, como o quarto é pequeno, não cabe 2 camas, para aumentar o tamanho, eles então decidiram que era melhor. Na São Paulo eles dormiam juntos. Né? Tinha 2 camas no quarto, ficava maior, mas agora aqui não dá por 2 camas. Então o que acontece? Ela pegou e dorme na sala. Então cada um tem a sua, então cada um vê o que quer. E não precisa de brigar. Agora, se tivesse uma só televisão, nós tínhamos que decidir pela maioria, né? Então eu quero assistir o Chaves, que eu gosto de Chaves. Minha mãe quer ver a novela. Qual que vai assistir, o Chaves ou a novela? Aí quem decide é meu pai, entendeu? Meu pai quer ver a novela ou quer ver o Chaves? Se ele falar o Chaves, a minha mãe tem que sair e ir para outra canção. Se não tiver uma televisão, tiver uma só, ela vai ter que se concentrar e ver o Chaves. Agora você vai falar, não, quero ver a novela, aí quem tem que se concentrar com a novela sou eu, entendeu? A maioria. Agora, se eu e minha mãe queremos ver a novela, meu pai quer ver o jogo, por exemplo, ele vai ter que se concentrar com a novela, entendeu? Então, é um respeito que vai da maioria. Não é assim que a gente vota nas eleições, a maioria para escolher o presidente? Sou eu que vou lá escolher o presidente? Não, é a maioria dos eleitores. Quem tiver mais voto, ganha, né? E assim é, queridos irmãos. Então, nós temos que compreender que Deus... Então, queridos irmãos, se há compra de voto, coisa, é errado. Por quê? Porque Deus não aprova isso, não aprova a compra de voto. E a lei brasileira, a lei de outros países também não. Então, se eu estou dando presente, estou dando dinheiro, algo, em troca do voto de alguém, tá errado. Então, isso é assim também na divisão de casa. Quando você vai se resolver com as pessoas, que você vai entender resolver, se decidir a respeito de algo que tem que ser feito na casa, você vai estar cometendo também um erro se você tiver se vendendo para o outro. Não, vamos se juntar, nós dois,
e fazer acontecer. Então você me apoia, eu te apoio, se o que a gente quiser vai acontecer. Não, tá errado. É um direito, tem que ser livre, a pessoa tem que decidir por si, e não um querer o outro. Isso é errado. Temos que ser justos, a nossa decisão tem que ser justa, tá certo? Então, respeitar significa respeitar tudo. Respeitar a opção política, respeitar a opção religiosa, respeitar a opção sexual, respeitar a opção esportiva, a maneira que eu tenho de viver, onde o outro quer viver, tem que ser respeitado. Então, eu quero viver aqui no campo. Então, as pessoas têm que respeitar a minha decisão de morar no campo. Eu não posso chegar a um conhecido e falar, não, mas você fez uma burrada, abandonou a cidade, lugar legal de viver, para viver no campo. Você não concorda comigo? Tudo bem. Mas respeita a minha decisão de morar no campo. Já teve gente que eu conheço que meteu o pau em mim, que me ofendeu até a ligação telefônica, porque eu decidi vir morar no campo, eu não quero voltar para a cidade. Você entendeu? Só que essas pessoas não compreendem que a cidade é um lugar do inferno, é um inferno. Que aqui eu tô no paraíso, eu tô no meu pedaço de paraíso. Jamais sairia daqui, né? Então é assim, queridos irmãos. Então você tem que aprender a respeitar a decisão. Quem quer uma na cidade, eu respeito. Né? Quem torce para o time contrário ao meu, eu respeito. Então você tem que respeitar o meu time também. Então nós temos que aprender a respeitar um ao outro. O respeito é importante para todo mundo. Onde não há respeito, não há felicidade, não há convivência. Tá? O chefe tem que aprender a respeitar os seus funcionários. Ele não pode humilhar ou tratar os funcionários como se ele fosse melhor que os funcionários. Você entendeu? Não, ele não pode. Ele tem que entender que, por mais que ele é o chefe, ele tem que tratar os seus funcionários com respeito. Ele tem mais autoridade que os funcionários. Tudo bem. Mas ele não pode menosprezar e humilhar os funcionários. Ele tem que aprender a ser um chefe, ser um líder. Entendeu? Tudo é respeito. Sempre. Tudo é respeito e precisa ser respeitado. Tá certo, queridos irmãos? Então, vamos agir com respeito, que é uma das características de Deus. O respeito ao próximo é de vital importância. Por quê? Porque se não há respeito, muita gente até morte, como eu já falei então. Você já contei histórias aqui, pessoas que, que levaram facadas na barriga por conta de uma falta de respeito, de xingamentos. O outro que morreu porque faltou com respeito à pessoa, chamou o cara de Paraíba, o cara era baiano, entendeu? Amizade que se rompeu por falta de respeito, né? Então, por exemplo, a pessoa tem que se aprender a respeitar. O respeito é de vital importância. Se eu amo uma pessoa, eu tenho que respeitar essa pessoa. E se nós temos que amar todos os nossos semelhantes, todas as pessoas, a natureza, os animais, nós temos que aprender a respeitar os seus espaços. Como eu já falei aí, um gato, um cachorro pode atacar uma pessoa se tiver grávido, né? Tiver prenha, né? Então, ele tá tá esperando o neném, né? Um cachorrinho, cachorra ou a gata, e ela vai ficar arisca. De repente, pode atacar. Ela não era arisca, mas ficou muito grave. Ela protege os filhotes. Enquanto os filhotes são pequenos, ela vai continuar arisca para proteger os filhotes. Entendeu? Então, isso é importante. Então, nós temos que aprender a respeitar o espaço um do outro. Respeitar a natureza. Você entendeu? Respeitar tudo. Tudo é respeito. Tá bom, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Bom início de semana que se inicia hoje, sexta-feira, a todos. Tá bom? Que assim seja, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Obrigado. Até mais.